no terreno. Aqui está mostrando a foto de vista geral do equipamento da Frank. Aqui outra sequência executiva, não acrescenta anterior, mas tem um outro colorido aí, talvez para alguns seja interessante, mas basicamente a mesma coisa. Executada com revestimento metálico recuperado, não há remoção de solo, o revestimento é cravado, a percussão até a cota do assentamento e depois lançado concreto. Devido às vibrações excessivas, senhores, esse é outro autor, sou eu mesmo que escrevi há muitos anos atrás isso aí. A superfície rugosa apresentada boa resistência lateral, já falei isso, a bagre alargada, aumentando a transferência de carga na ponta, excelente. Pode-se utilizar a armadura para suportar esforços laterais, podem ser executados abaixo do nível d'água e não é preciso bombeamento ou concretagem, uma vez que o revestimento impede a entrada da água. Crava-se no terreno até a profundidade necessária um tubo de aço, cuja ponta é obturada por meio de uma bucha com concreto simples. Ao atingir a cota desejada, firma-se o tubo e expulsa-se a bucha. Procede-se depois à concretagem do fusto, arrancando o tubo à medida que vai sendo lançado o concreto. Aí outra sequência, né? Outro desenho da sequência. Esse desenho, ele exagera não, nessa energia de compactação, como ela fica toda rugosa. Isso é excelente. A ponta é excelente, lateralmente excelente, essa estaca é excelente, né? Mas ela já foi vedete um dia e hoje está sendo descartada por causa do barulho. Olha que maravilha, né? Então o homem aqui é o tamanho da cebola criada aqui. E ela também pode fazer assim, criar bulbos de maior proporção, inclusive no meio dela, né? Mas enfim, já é uma coisa que tem tendência a ser uma coisa do passado. Algumas fotos para ilustrar. Olha o pilão, tamanho do monstro. Olha os batistaca. Batistaca não, as torres, os guindastes. Aí fazendo a bucha, aí elas já feitas. Aqui lançando a bucha para dentro do furo. E agora sim, vamos entrar aí nas estacas escavadas com fluido estabilizante, tipo barrete, estacão, parede de diafragma. Essas tipos de estacas são as mais caras, são as mais sofisticadas e são as mais utilizadas nesses prédios de maior altura, tá? Então, são para obras de grande porte, eu diria. E elas estão especificadas no item J da nossa norma brasileira. O objetivo, então, como sempre, do anexo é estabelecer os procedimentos executivos para complementar a seção 8, que fala delas, especificar os insumos e detalhar as diretrizes construtivas. Esses anexos são maravilhosos. Características gerais. São estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante. Esse fluido, então, ele tem a função de estabilizar o furo. Isso que dá um aumento de custo em relação às outras que não tem fluido estabilizante e não tem revestimento. Que pode ser lama bentonítica para perfuração ou polímeros sintéticos naturais ou naturais. Polímeros sintéticos naturais ou naturais modificados para a sustentação das paredes de escavação. A concretagem é submersa, com concreto deslocando o fluido estabilizante em direção ascendente para fora do furo. Você põe e depois com o concreto ele é empurrado para fora. As estacas podem ser de seções circulares, também denominadas estacões, retangulares, também denominadas barrete, em seções compostas. Escavação. Antes de iniciar a escavação da estaca e com o objetivo de guiar a ferramenta de escavação, deve ser cavada uma camisa metálica ou executada uma mureta guia. Estas guias devem ser cerca de 5 centímetros superiores que a estaca projetada e devem ser embutidas no terreno com um comprimento não inferior a 1 metro. A escavação da estaca é feita simultaneamente ao lançamento do fluido estabilizante.
cuidando-se para que o nível esteja sempre no mínimo 2 metros acima do lençol freático. A perfuração deve ser contínua até a sua conclusão. Caso não seja possível o efeito de interrupção, deve ser analisado, dependendo de ser adotadas medidas que garantam a carga de projeto, como, por exemplo, o seu aprofundamento. A verificação da cota de ponta da estaca deve ser feita por meio de um cabo de medida graduada. A verificação das características da lama deve ser realizada por meio de ensaios, peso específico, viscosidade, pH e teor de areia, cujo material é retirado do fundo da escavação através de um coletor de amostras. Posteriormente, posiciona-se a armação de projeto e o tubo tremunha para a concretagem. Aqui nós temos então o procedimento de limpeza da estaca escavada de ponta.